senhores telespectadores, este programa que hoje vou tentar fazer é bastante diferente daquilo que tenho feito. Os nossos programas, como sabem, são predominantemente históricos. Eu costumo falar no passado, nas ruínas, nos conventos, nas citâneas, nos castros. Bom, hoje não vou falar de passado. Eu também às vezes falo no futuro, falo realmente naquilo que a gente terá que vir a ser, também não vou falar de futuro. Vou falar de algo que é muito importante, o presente. Vou falar do extraordinário exemplo de realização, de eficiência, que agora nos nossos dias está a dar um conselho que é ao mesmo tempo um dos mais pequenos e um dos maiores que é em Portugal. Bom, e agora já o senhor telespectador está a pensar, ele já não está a grande coisa, então como é que um conselho pode ser ao mesmo tempo dos maiores e dos mais pequenos? Bom, é isto. Quanto à extensão, portanto, aos palmos de terra, é um dos mais pequenos. É um concelho com 78 km². 78 é, portanto, pouco mais que uma grande herdade. População, 90 mil habitantes. Isto quer dizer, eu fiz as contas, 1153 por km². 1153. Estarão recordados que já andávamos, por exemplo, lá pelo sul e encontramos concelhos onde a média eram 6 por quilómetro. Aqui temos 1153 por quilómetro. Quer dizer, sob o ponto de vista da população, é um dos maiores do país. Sob o ponto de vista da extensão, um dos mais pequenos. Como dizia o Churchill, nunca tantos fizeram tanto com tão pouco. O valor de uma terra não está no chão que tem, está na gente que lá nasce. Esta gente daqui, extraordinariamente ativa, conseguiu transformar este pequeno retalho do norte de Portugal numa das zonas mais ativas, mais a andar para a frente que aqui existem. É o concelho do Valongo. Valongo, uma palavra nem preciso explicar. Valongo, é claro, é um vale muito comprido, um vale longo. Um vale é uma região que fica entre duas serras. Neste caso é de um lado a Serra de Santa Justa e Pias, de outro caso a Serra da Agrela. Estou a falar-lhes na antiga Câmara Municipal de Valongo, que não é um concelho antigo, não é. Até tem graça. Isto não era concelho nenhum. Era uma aldeiazita sem nenhuma importância, quando, depois da Revolução Liberal, depois do desembarque no Mindelo, os liberais apoderam-se do governo e fazem uma grande reforma administrativa, que era precisa. Havia concelhos a mais, havia quase 1000 concelhos. Então, um país tão pequeno, que diabo. Então, fazem uma reforma muito grande e, corajosamente, cortaram ali 490 e tantos concelhos. E fizeram bem, era preciso. Bom, só que lá entre os deputados que trataram disso, estava um que era nascido aqui nesta aldeiazinha, que era o Dias de Oliveira. E o Dias de Oliveira disse, não, lá a minha aldeiazinha tem que ser Câmara, tem que ser Conselho. É um bocado difícil, porque aqui havia concelhos limítrofes importantes, mas ele disse, não, há ali, a Terra da Maia tem freguesias a mais, eu tiro-lhe 3, a Guiar de Sousa também tem, tiro-lhe 2, e lá arranjou 5 freguesias, com que fez um concelhozinho, e, claro, com a Câmara Municipal na aldeia em que ele nasceu. Diz-se que quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não sabe da arte. Ele sabia. Devo dizer que este Dias Oliveira é um homem inteligente, é um homem notável. Olha, ainda era tio-avô do grande Oliveira Martins.
e estou convencido que aquela centelha de gênio de Oliveira Martins é capaz de lhe vir deste tio. Bom, mas lá fez aqui um conselho. O que é que isto de conselho não tinha nada? Então uma casa, como é que eles iam arranjar uma casa para pôr a Câmara? Não havia casa nenhuma para a Câmara, qual história? O que havia era uma casa de um brasileiro, um homem, era o Bernardo Martins da Nova. Bernardo Martins da Nova tinha saído daqui pobrezinho, tinha ido para o Brasil, tinha trabalhado duramente, tinha arranjado uma fortuna, e quando o Brasil se tornou independente, em 1822, ele não quis ficar lá. Devo dizer que a maioria dos portugueses ficaram, a grande maioria ficou, adaptou-se e entrou até, enfim, no jogo político brasileiro. Este, como aliás muitos outros, disse, não, uma vez que isto já não tem nada a ver com Portugal, vamos, e veio para aqui, trazia dinheiro e fez a mais bela casa que então havia no Valongo. A casa era toda revestida a azulejo e veio para aqui a Câmara. Primeiro pagou renda, durante os meses 12 anos pagou renda, depois comprou a casa. E aqui funcionou aqui mais de 150 anos. Só que, está claro, desde 150 anos, o Conselho foi sendo cada vez mais importante, cada vez mais serviços, cada vez mais funcionários, cada vez mais atividade, e a certa altura já não cabia aqui. Não cabia aqui, então foram fazer uma Câmara nova e isto ficou propriedade da Câmara, mas o que é que haviam de fazer? Acho que resolveram muito bem. Fizeram um museu municipal. Um museu em que se mostra, não tem peça, porque aqui não há muitas coisas antigas, não há, porque infelizmente elas têm aparecido, mas levam tudo daqui para fora. Há aí umas minas romanas onde apareceram coisas preciosas da época romana, não está cá nada. Eu, nos meus programas, estou farto de dizer isto. Quando uma Câmara tenha condições para poder garantir a segurança do seu património, o património deve ir para lá. É lá que as coisas fazem sentido. É lá que elas são uma lição. Não, vai tudo para Lisboa, vai tudo para o Porto, está lá tudo arrecadado, fechado a 7 chaves nas reservas, ninguém vê, ninguém as pode ver. É o que acontece aqui. Aqui poucas coisas antigas há. Aqui neste museu, enfim, há muitas curiosidades, claro, as várias épocas, conta a história da Terra, conta bem contada, mas há só uma peça que eu não queria sair sem que vissem. É uma pepita de ouro, porque toda esta região, na época romana, era uma região importante. Importante porquê? Porque tinha grandes minas de ouro. Hoje estão lá as galerias, escavadas pelos romanos, são galerias enormes, enormes. Os filõezinhos de onde saiu ouro ainda existem. O que é que são tão ténues, tão insignificantes, que se gasta mais dinheiro a apanhá-lo do que depois a vendê-lo? É essa existência do ouro que chama a atenção dos romanos para a região. E isto, na época romana, é realmente importante. Vou ali mostrar-lhes a Câmara Nova. A Câmara Nova é esta que está na nossa frente. É só a parte de baixo, aquele resto de chão e primeiro andar. Por detrás está uma grande torre que são residências, uma área residencial. Bom, é claro que se pode discutir se isto é bonito, se é feio, não sei qual foi a ideia do arquiteto. Agora, há uma coisa que é certa. É verdade, o grande prédio simboliza a grande explosão urbana aqui desta pequena vila, que hoje é uma cidade importante. E na base desse crescimento súbito, está a ação camarária, está a atividade autárquica. Isso é verdade. Foram estas câmaras que conseguiram transformar uma vila obscura nesta cidade tão ativa e tão progressiva. Esta é uma das cidades, o Valongo, mas há outra ainda com mais gente, Hermesinde. Vamos já para Hermesinde.
Esta cidade de Hermesinde também é uma cidade jovem. Recebeu o título de cidade em 1990. Quer dizer, já eu estava na Reforma, já eu tinha passado 70 anos quando isto atingiu o título de cidade. E eu lembro-me bem de, antes disso, passava por aqui, era uma pequena vila, muito simpática, pequenina, casinhas de resto de chão, uma terra enternecedora, com grandes fábricas de cerâmica, telha e tijolo. Entre o casario havia umas chaminés enormes, umas chaminés a deitar fumo, bom, muito perto do porto. Passava aqui um comboio e duas linhas, a linha do Minho e a linha do Douro, cruzavam-se aqui. Bom, isso é um dos fatores, esse cruzamento ferroviário, é um dos fatores do grande desenvolvimento que isto teve. A proximidade do Porto é outro fator. E o outro é, de facto, a inteligência que presidiu ao crescimento desta cidade. Eu escolhi para lhes falar um sítio, podem achar até que não é bonito. Não é bonito, mas é muito simbólico. Repare, isto é uma galeria, com os buracos por onde saiu o fumo, aí embaixo estão as bocas dos fornos. Isto era uma fábrica de tijolo e de telha, sobretudo de telha. Funcionou até 74 ou 75, nessa altura fechou, porque tornou-se difícil a elaboração, e esteve bastante tempo abandonado. Claro, uma fábrica grande abandonada, transformou-se depressa num sítio de vadios, de droga, enfim, realmente uma coisa, um dejeto, uma coisa repugnante e perigosa. Então a Câmara resolve adquirir, conservar, por fora a fachada de tijolo da antiga fábrica cerâmica está lá toda, as chaminés enormes erguem-se ainda como dantes, e no interior fez um fórum cultural. Estas galerias são uma exposição, agora é uma exposição coletiva de vários pintores, junto de mim estão dois quadros, aliás, bonitos, de Nadir Afonso, mas há aí muitos pintores que apresentam as suas coisas. Predomina aqui a arte abstrata e moderna, mas enfim, há lugar para todos. Em cima tem um grande espaço, um grande auditório, onde ainda ontem estive com estudantes aqui das escolas, uma sala enorme, com 302 lugares sentados. E depois também há, enfim, outras atividades culturais, e realmente um polo de cultura. Isto a mim impressiona-me. Pode ser que isto seja um bocado fantasia minha, mas uma coisa que era uma fábrica de telhas, as telhas é para cobrir as casas, e que agora se transforma numa fábrica de cultura. A cultura é o alicerce das casas. É isto sim, chama-se começar pelo princípio. É a cultura que faz nascer o progresso, a riqueza e a civilização. Daí que eu tenha vindo aqui para este lugar que até podem achar feio, bom, mas deem uma volta lá por fora. Gostaria que vissem o espaço aqui circundante, que antigamente era uma terra amarela, seca, cheia de detritos, de lixo, e agora é um lago bonito, onde se projeta a sombra das chaminés. Gostaria que vissem as artérias com os grandes prédios, porque esta vilinha pequenina do meu tempo tem agora mais de 50 mil habitantes. Isto sim, isto é andar para a frente. O concelho, além de duas cidades, que é o Valongo e Hermesinde, tem mais 3 vilas, todas 3 progressivas. Das outras 3 freguesias, quer dizer, as freguesias que não são grandes cidades, eu vou começar pela freguesia de Campo. Em Campo, a coisa mais importante que há é esta mina, uma imensa escavação. O senhor telespectador, se olhar com muita atenção aquele monte em frente, vê assim, umas zonas mais escuras, são os buracos que eram as entradas
das minas de ouro dos romanos. Bom, o ouro praticamente acabou, mas entretanto, nas galerias, revelou-se que havia ali uma pedra diferente de todas as outras pedras. Eu tenho um bocado dessa pedra na mão, está aqui. Os senhores telespectadores da minha idade já a reconheceram. Era assim a famosa pedra onde a gente tinha que fazer as contas quando andava na escola primária. Ainda hoje, na língua portuguesa, há um vestígio desses tempos. Quando se diz exigir as responsabilidades de alguém, diz, chamou à pedra fulano. Fulano foi chamado à pedra. Chamado à pedra é exigir a responsabilidade. Quem faz uma tolice tem que responder por isso. Responder é assumir a responsabilidade. Portanto, quem é competente progride depressa, quem é incompetente não progride ou anda para trás. É a responsabilidade no exercício do ofício, não é crime. É muito importante perceber isto. É incompetência. E quem não é competente não é promovido. Estou-lhes a dizer isto a propósito de chamar à pedra. Era a pedra, eu tinha uma pedra, tinha um arozinho de madeira e a gente escrevia aqui. Porquê? Porque nessa altura o papel ainda era muito caro. Em vez de estarmos sempre a estragar papel, fazíamos as contas na pedra. Bom, eu recordo-me, era o tempo em que na quarta classe havia problemas. Os problemas, o senhor professor dizia, há uma fonte e a fonte deita tantos litros por hora, é preciso encher um garrafão de 50 litros, quanto tempo demora a fonte a encher o garrafão? Bem, eu não sei se era o problema assim, era deste género. E a gente, quem resolvesse primeiro, punha o dedo no ar. Bom, e eu costumava pôr o dedo no ar e acertava. Só que o senhor professor dizia, está bem, mas mostra lá a pedra. Ele queria que a gente fizesse as contas na pedra. E eu tinha resolvido a coisa sem fazer contas. Bom, é claro, e ficava muito envergonhado, a pedra estava assim, em branco, não tinha lá número nenhum, e ele dizia, meu maroto, tens que aprender a fazer as contas. Bom, mas a ardósia não era só para isso que servia, para o quadro preto, para... Não, a ardósia tem uma qualidade extraordinária. Isto é um xisto, claro, uma rocha metamórfica, é preto, não sei bem porquê, mas acho que pela temperatura e pela composição, e é a única rocha absolutamente insensível às alterações do ambiente, do calor, da umidade. Por isso, é uma rocha que nunca se deforma. Isto é polido, fica muito polido, e pouca gente sabe. A parte de baixo das mesas de bilhar é feita por ardósia. Depois é que é forrada com aquela flanela verde e a bola rola ali perfeitamente, porque é a rocha que permite um polimento e uma lisura total. Isto para mim é importante. Uma rocha totalmente lisa. E nós, bem, eu ia dizer que estamos tão necessitados de lisura, mas não digo. O que digo é que realmente acabaram as minas de ouro, ninguém mais pensou nisto, até que uns ingleses vieram aqui, viram isto, em 1865. Então começaram a explorar isto, que se vendia para toda a parte. Porque esta rocha serve para paredes, serve para isolamento, serve para telhados, serve para objetos decorativos. Bem, e vendia-se. Hoje é portuguesa, isto é uma empresa inteiramente portuguesa, continua a exportar 90% do que faz. E uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe. Em França, aqueles belos castelos de França usam muito a ardósia. Bem, e a ardósia de lá, a ardósia francesa. A ardósia de uma localidade chamada Trelazé. Trelazé é no centro da França, mais ou menos na Touraine. Simplesmente, o governo francês tornou aquelas minas museus nacionais, onde vão milhões de turistas e, portanto, ali não se pode vender coisa nenhuma. Bom, e a França, como continua a precisar de placas destas para os seus belos castelos, manda ir aqui de campo, aqui neste concelho do Valongo.
Outra freguesia é a de Sobrado. Sobrado quer dizer uma casa que tem, além do resto de chão, um primeiro andar. Sobre a casa há outra casa, Sobrado. E era a única que teria uma casa com um primeiro andar, visto que só esta que se chamava Sobrado. O mais importante no Sobrado pode ver-se aqui na igreja que está na nossa frente. É uma linda igreja, tem um altar-mor magnífico, tem excelentes imagens, mas o mais importante de tudo é aquela imagem aparentemente insignificante. São 2 palmitos. Pois bem, todos os anos, no dia de São João, vêm aqui uns marotos, roubam a imagem e todo o dia de São João há uma guerra entre os que querem que São João não saia daqui e entre os que querem levar para curar a filha do rei Mouro. Esse espetáculo é um dos mais espantosos que se podem ver em Portugal. Eu vou-lhes falar nele. Na Vila do Sobrado realiza-se todos os anos, no dia de São João, como sabem, é o 24 de junho, uma manifestação coletiva surpreendente, única em Portugal. Fala-se pouco nela, não percebo porquê. É uma coisa de uma intensidade, de uma vibração, só tem semelhança no Carnaval carioca. É uma coisa em que toda a vila dança, toda a vila estremece e luta e combate. É uma coisa espantosa, espantosa. Sei que liga-se com lendas locais. Dizem que quando os mouros estavam lá nas serras, havia um santo cá no vale. O santo, claro, era o São João. Era o São João. E o rei Mouro, tinha uma filha muito doente, mas sabia que o São João fazia milagres. Então mandou cá abaixo buscar a estátua de São João, que lhe curou a filha, e depois ele não restituiu a estátua. Então, os cá de baixo, que são realmente os bugios, foram lá acima para trazer a estátua para baixo. Isso é uma luta dos diabos. Bugios porquê? Bom, porque eles iam mascarados, vão todos mascarados. São 2 grupos. Os bugios, que são aqueles, são a grande maioria. São centenas. Cada um fardado, arranjado à sua maneira, enfim. Lá vai um vestido de vermelho, que é realmente o velho bugio, é o que manda eles todos, mas são centenas. Os morisqueiros são muito menos, são algumas dezenas. Algumas dezenas. São estes que estão daqui, vêm-nos aqui, este que tem dragonas, é, portanto, o reimoeiro, uma palavra só. Estes são umas dezenas, aqueles são a maioria, e como veem, nestes arranjos, ainda há uma sugestão das fardas das invasões francesas. Ficaram na memória popular. Portanto, isto mistura histórias de mouros com histórias do cristianismo, com histórias das invasões francesas, com histórias do culto de São João, que está lá a imagem de São João na igreja, e tem uma força e uma violência. Já previno que quem não tiver coragem não vá lá, porque ainda mantém um certo grau de brutalidade. Atiram com lama e até às vezes com bosta de vaca à cara das pessoas, porque um tipo, ao entrar, tem logo que dizer se é bugio ou morisqueiro. Ele toma lá de um lado ou do outro. Depois aquilo há combate, começa por um grande desfile inicial com centenas e centenas de figuras, depois lutam, depois há palanques, depois há conquistas, acaba tudo quando realmente os bugios têm uma ideia muito inteligente. Vão arranjar um monstro, que é uma serpe, e aqui há uma influência do dragão chinês, e vêm lá com a serpe. É claro que os morisqueiros têm muito medo daquele monstro, fogem todos, e aquilo acaba tudo em bem, e depois uma grande festa em que todos se abraçam e confraternizam, e há uma comezaina. É um dos fenómenos mais extraordinários, mais densos de significação e menos conhecidos do folclore tradicional português. Aqui fica o aviso, quem quiser ver uma coisa única em Portugal, no dia de São João, vá ao Sobrado.